Fala aí, galera, bom dia. Continuar aí nosso conteúdo da semana passada em história. Seguinte, dá um pause aí igual a outra semana, pega lá o livro, um marcador de texto, para a gente poder dar continuidade à nossa live aí. A gente vai falar hoje sobre os últimos acontecimentos aí das revoltas urbanas. Nós começamos esse tema falando sobre as revoltas no campo, Canudos, Contestado, e etc. Aí, no primeiro momento dessas revoltas urbanas, falamos sobre a Grande Revolução, não, a Grande Greve de 1917, né? Aí, na última aula, nós falamos sobre o prefeito Bota Abaixo, sobre as reformas urbanas do Rio de Janeiro e terminamos com a Guerra da Vacina, a revolta da vacina, desculpa. E hoje vamos começar falando sobre a revolta da Chibata. Então, dá um pause aí e vai lá pegar seu material. Valeu, olha só. Abre aí na página 39. Isso. Aí a gente já começa falando sobre a luta dos negros na cidade. A gente tem que lembrar o contexto da época desse período aí. O que ocorre? Nós tínhamos acabado de sair de um período abolicionista, né? Onde as lutas através da liberdade dos negros foi muito grande, a implantação da república e etc. Mas mesmo assim, em alguns setores da sociedade, a discriminação contra o negro continuou muito forte, principalmente dentro das bases da Marinha. Tá? A Marinha, gente, naquele tempo era considerada uma força armada das elites, né? Aquele uniforme branquinho e etc. Somente as pessoas mais ricas chegavam aos altos escalões da Marinha. Então, assim, até hoje a Marinha é uma força assim, meio diferenciada das outras duas, porque ela é mais voltada para o pessoal da elite. Imagina naquele tempo, você só tinha duas forças armadas, né? A Marinha toda voltada para o pessoal branco, de elite, etc. E você ter uma mega quantidade de marinheiros negros dentro dos navios. Imagina como não era a situação desses caras. Então é a partir desse ponto que a gente começa o livro, falou? Então vamos lá, 39, ó, luta negra nas cidades. O cara bota assim, ó. Abolição da escravidão, a proclamação da República não garantir a criação de políticas para a inclusão das populações negras. Apesar da conquista da liberdade, o racismo ancorado em ideias pseudocientíficas e na defesa do embranquecimento da nação contribuiu para a permanência de um quadro de segregação e pobreza. A gente comentou isso, né? Uma das principais causas da vinda dos imigrantes para o Brasil foi tentar embranquecer a população brasileira, né? Isso a gente comentou dentro de sala de aula. Vamos lá embaixo, logo na revolta da Chibata. Vamos lá. Durante a Primeira República, o ingresso nas Forças Armadas podia ser voluntário, ou seja, não era alistamento obrigatório como é hoje. Você se alistava nas Forças Armadas se você quisesse, né? Representando para os negros um caminho de inserção social e meio de sobrevivência. O que ocorre? Como não era voluntária, os caras não aceitavam eles em nenhum tipo de trabalho, então a única saída de alguns desses ex-escravos era justamente se alistar nessas forças armadas, especialmente a Marinha, tá? Então vamos lá, embaixo. Ó. Além disso, principalmente na Marinha, sublinha, os cargos oficiais eram ocupados por membros das camadas ricas da sociedade. Os marinheiros, por sua vez, vinham de famílias pobres e muitos deles eram ex-escravos ou descendentes de escravos, que a gente está falando agora. Né? Então, a Marinha era a força preponderante da elite branca brasileira. Tá? Então, vamos lá. Para os oficiais, a disciplina só podia ser mantida com a mesma violência aplicada nas grandes fazendas. Então, o que ocorria? Para manter a disciplina nos navios, os caras simplesmente aplicavam as mesmas punições que eram aplicadas nas fazendas, nas senzalas lá. O camarada era chicoteado, levava chibatada nas costas no mastro central do navio. Coisa impensável que a gente já está falando de século XX, né? Então vamos lá, pode sublinhar. Por isso, era muito comum a violência física e a psicológica na Marinha. Vira a página aí. Aí tá lá. Marinheiro se rebela. Aí tá lá. Em 23 de novembro de 1910, após o marinheiro ser castigado com 250 chibatadas na frente de seus colegas de trabalho, sublinham, os marinheiros dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo, gente, encouraçado é um navio de guerra, tá? Grande, tá? Vamos lá. Tomaram posse das suas embarcações e se amotinaram. Eles exigiam o fim dos castigos físicos da Marinha Brasileira, especialmente das chibatadas, que eram estabelecidos pelos oficiais. O que ocorre? Eles dominaram os navios e ameaçaram bombardear as cidades se os castigos físicos não fossem determinados, não fossem definitivamente abolidos. Falou? O que acontece? Toda grande revolta ela tem um líder. Nesse caso,
foi o chamado Almirante Negro, né? Ou Almirante dos Mares, ou Dragão dos Mares, conhecido como João Cândido, tá bom? Então sublinha aí, ó. Liderada pelo marinheiro, aqui, ó. Vocês não acharem que é brincadeira minha, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá. Liderada pelo marinheiro João Cândido, o Almirante Negro, a revolta se espalhou por outros navios de guerra, inicialmente com o temor que a cidade do Rio fosse bombardeada. O presidente Hermes da Fonseca cedeu às exigências dos marinheiros. Então, assim, as punições foram absolvidas, tá? Os amotinados também foram anistiados. Apenas alguns marinheiros sofreram com a degradação, com o degredo. Principalmente João Cândido, que foi enviado para trabalhar no Acre, etc. Tá? Então, foi a primeira grande revolta após a abolição da escravatura que ocorreu dentro da República Brasileira, tá bom? Mas esse papo aí dos momentos iniciais dos negros da República, a gente continua com a imprensa régia, né? Assim, os caras, eles não lutavam somente nesse aspecto, assim, nessa parte do trabalho, etc. Os camaradas também eram donos de jornais. Nem todos os negros daquele período, gente, eles saíram com a mão atrás e outra na frente. Você tinha muitos estudiosos, muitas pessoas inteligentes também naquele período ali, tá? Então, olha só. Imprensa negra, ó, sublinha aí, ó. A resistência negra desde o período imperial não se manifestava apenas nas fugas e na formação de quilombos, que é o que a gente está mais acostumado, né? Em várias províncias do Brasil, setores letrados da população negra lá produziram os primeiros jornais destinados à valorização dos afrodescendentes e à defesa dos ideais de liberdade e igualdade. Então, aqueles poucos letrados, mas que existiam, os camaradas também utilizavam a luta através da letra, das artes. Primeiro parágrafo de baixo aí, segundo, vamos lá. Pode sublinhar. O primeiro jornal da imprensa negra no Brasil foi o Pasquim, o Homem de Cor, né? Então, foi o primeiro jornal que defendia a cultura negra, etc. Não era um jornal como hoje que dá várias notícias. A ideia desses jornais era justamente valorizar a cultura negra, valorizar o homem negro, a mulher negra no caso também, tá? Parágrafo de baixo, pode sublinhar. Além desses periódicos independentes, periódicos são jornais, tá? E poucos duradouros, alguns intelectuais também se destacaram escrevendo na grande imprensa. Foi o caso dos jornalistas José do Patrocínio e Luiz Gama, que canalizaram seu talento literário para a defesa da causa abolicionista. Eles são dois escritores da nossa literatura brasileira, tanto José do Patrocínio quanto Luiz Gama, né? Isso aí, quando vocês estiverem no primeiro ano do MED, a professora Mônica de Literatura vai trabalhar mais aprofundado a obra desses caras, e eles foram os primeiros grandes escritores negros da história, podemos dizer assim, que combateram realmente toda essa discriminação, esse processo que eles estavam convivendo, falou? Vamos terminar essa partezinha dessa época aí, gente? Bota aí na página 42, por favor, para a gente falar do modernismo. Aí a gente fecha essa aula, aí a partir da próxima semana, a gente acho que já entra em Primeira Guerra Mundial, tá? Não tenho muita certeza não, tá? Mas vamos lá. Modernismo. O que significa modernismo? Olha só. A revolução estética ocorrida no Brasil, com o movimento modernista, deve ser compreendida no contexto da expansão da economia cafeeira, da industrialização, da urbanização do país. Ou seja, o modernismo ele surge quando o Brasil começa a se modernizar, começa a se urbanizar. Sublinha. Com a riqueza gerada pelo café, surgiu uma nova elite social, política e econômica que desejava conquistar a hegemonia no campo das ideias e na cultura. Por quê? O Brasil ele reproduzia muitas ideias que vinham da Europa. E essa nova burguesia que surgia, esses novos ricos, não que eles não gostassem do que vinham da Europa, mas sentiam falta a arte, a cultura que era produzida aqui no Brasil, tá bom? Então, olha lá só. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo aí. Foi nesse contexto que no início da década de 20, o modernismo surgiu no Brasil. Pode sublinhar. Os artistas e intelectuais desse movimento queriam criar uma nova cultura nacional conectada com as grandes transformações da civilização industrial. Para isso, pretendiam unir as vanguardas artísticas europeias, especialmente o expressionismo e o cubismo, que o Elton já deve ter trabalhado com vocês, né, em arte, com a manifestação da cultura popular, desprezada pelas elites brasileiras desde o período colonial. A ideia era o quê? Pegar o que os europeus estavam produzindo lá sobre expressionismo, cubismo, etc., e colocar isso dentro da cultura brasileira, da cultura indígena, da cultura africana, né? E a gente tentar fazer uma cultura nossa, dessa miscigenação que já existia naquele período ali. E isso aí, gente, essa parte de produzir cultura, ela explodiu na Semana de Arte Moderna de 1922, que é o tópico de baixo. Olha só, sublinha. Ó. A grande efervescência cultural do movimento modernista atingiu o ápice com a Semana de Arte Moderna de 1922. Ela foi uma semana, né,
durou aí 3 dias, se não me engano, ocorreu em São Paulo, tá? Então, o segundo parágrafo aí da semana de 22, tá assim, ó, sublinha. A semana de 22 também ficou conhecida, desculpa, reuniu intelectuais como os pintores Anita Malfatti, Emiliano de Cavalcante, escritores como os irmãos Mário de Andrade e Oswald de Andrade, o escultor Vitor Brichery e o compositor Heitor Villa-Lobos. Se a gente for ver, são grandes nomes da cultura brasileira, que a gente estuda na escola, tanto nas aulas de arte, como durante todo o ensino médio. Esses caras foram muito importantes, os nomes muito importantes da produção cultural brasileira, tá? Aí embaixo, o evento programado para comemorar o primeiro centenário da independência do Brasil, a ideia era o quê? Por que a semana de 22? Porque fazia 100 anos da independência brasileira. Mas a ideia dos organizadores, que cultura é assim, os caras quando são artistas, eles têm uma visão um pouquinho diferente, olha só. Porém, sublinha, a intenção dos organizadores era proclamar uma segunda independência do país. Dessa vez uma cultural e modernista, né? Para isso, propõe a ruptura das manifestações artísticas brasileiras com o tradicionalismo, procurando valorizar as suas obras, as raízes brasileiras. Então eles tentavam fazer uma segunda independência, da gente se livrar daquilo que vinha de fora e a gente produzir nossa própria cultura, né? Só que isso não foi bem recebido, tá, galera? Pode ser verdade, a população naquele período não estava acostumada, não estava esperando o tipo de obra que viria a ser feito naquele período ali, tá? Então embaixo, ó, pode sublinhar. As inovações artísticas apresentadas durante a semana, porém não agradaram ao público que protestou. Mas com o passar do tempo, a gente foi se acostumando, a gente aprendeu a gostar e viu que aquilo ali era uma arte genuinamente brasileira, tá? Não precisa sublinhar não, ó. As vaias e o choque provocado pelas apresentações expressavam o impacto criado por uma estética ousada que dava as costas para a arte acadêmica e convencional europeia. Então, galera, a gente fecha essa primeira unidade do livro aí. Na próxima semana, a gente já entra em outro assunto. Deixa eu ver se tem aqui. Não, acho que não tem. Deixa eu ver se está aqui. A gente tem um tempinho ainda no vídeo aí. Só para a gente já poder... Isso aí, a gente já entra falando de Primeira Guerra Mundial. Então, galera, continue se cuidando, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato pela Agenda Edu, eu respondo praticamente a mesma hora, eu fico 24 horas praticamente ligado em frente do computador para poder fazer a agenda, os trabalhos que a gente faz na coordenação, junto com a direção da escola. E estamos aí, pode ser na agenda, pode ser no YouTube, não tem problema não, falou? A Tia Kátia também está lançando o canal da escola no YouTube. A maior parte dos vídeos que estão no meu canal, a maior parte não, todos os vídeos que estão no meu canal também vão ser lançados no canal da escola, falou? Galera, se cuida, espero que isso acabe o mais breve possível aí para a gente poder retornar às aulas de contato pessoal mesmo, né? Mesmo se no início não tiver um aperto de mão, pelo menos a gente vai estar dentro do mesmo ambiente para a gente poder contemporizar essas informações aí. Valeu! Abraço, se cuidem!